Boa noite. Olá, Temis, deu certo. Então, vamos começar. Hoje é 9 de julho, são 19 horas e 1 minuto. Estamos começando mais uma hora da genética, que é o canal de comunicação da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica. Eu sou Temis Félix, sou presidente da SBGM e hoje nós temos o prazer de ter nessa live a doutora Débora Gusmão Melo. A Débora, ela é médica geneticista, ela é professora de medicina da Universidade Federal de São Carlos, ela faz parte da diretoria da SBGM como segunda secretária e tem trabalhado bastante em educação em genética, né? O tema dessa live de hoje, né, Débora, é deficiência intelectual, né? Então, nós vamos discorrer um pouco Isso. sobre temas de deficiência intelectual. Vamos começar, Débora. Bom, seja muito bem-vinda, né? E vamos começar. Eu vou te perguntar o que é deficiência intelectual. Como a gente define deficiência intelectual? Temis, todo mundo que está nos assistindo, muito boa noite. Obrigada pelo convite, uma alegria estar participando dessa Hora da Genética, que é uma excelente iniciativa da SBGM, né? E aí, essa primeira pergunta, que é uma pergunta conceitual, assim, o que é deficiência intelectual? Deficiência intelectual é um quadro clínico complexo, né? Mas que basicamente, para a gente dizer que uma pessoa tem deficiência intelectual, ela precisa ter três coisas, que é um déficit na função cognitiva, na função intelectual, um déficit na capacidade de adaptação, na função adaptativa, e esses déficits têm que acontecer até os 18 anos, que é o período clássico de desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Então, a sua pergunta é uma pergunta muito pertinente, porque às vezes a pessoa pensa assim, será que tem um exame que vai fazer o diagnóstico de deficiência intelectual? E não. O diagnóstico ele é fundamentado no comportamento da criança, do adolescente, né? E na observação em relação a essas características relacionadas à cognição, à inteligência, à adaptação ao meio ambiente e se esses déficits aconteceram durante o período de desenvolvimento, que classicamente é antes dos 18 anos. Então, Débora, quais são os primeiros sinais que a gente possa pensar que uma criança tem deficiência intelectual? Quando é que a gente... Teu áudio está cortando um pouquinho aqui para mim, Temis, não sei se é só para mim. Eu posso repetir a pergunta, tá? Quais são os primeiros sinais que uma criança apresenta que a gente pode pensar que essa criança tem deficiência intelectual? Eu consegui ouvir, sim. Os sinais, eles estão intimamente relacionados, intrinsecamente relacionados com o grau da deficiência intelectual, né? Então, normalmente, a gente classifica a deficiência intelectual em pelo menos 4 graus. A deficiência intelectual leve, moderada, grave e profunda. Crianças que têm deficiência intelectual mais grave e profunda, os primeiros sinais eles já são perceptíveis logo ao nascimento. E eles estão relacionados assim, às vezes é uma criança mais molinha, que tem dificuldade para sugar no peito, depois vai ter dificuldade para segurar o pescoço, dificuldade para sentar, para engatinhar. Agora, situações onde a deficiência intelectual é mais leve, muitas vezes a criança não tem atraso nesses marcos neurodesenvolvimentais e você vai perceber a dificuldade quando a criança já está numa fase de socialização com outras crianças, começa a frequentar a escolinha e tem alguma dificuldade ou no relacionamento com as outras crianças, ou na aprendizagem formal, na alfabetização, no lidar com os números, na capacidade de abstração, né? Então, os sinais dependem um pouco também da gravidade da deficiência intelectual, mas basicamente a gente poderia dizer que há sinais relacionados a atraso na aquisição de coisas que o bebê sempre adquire, segurar pescoço, sentar, engatinhar, falar, largar fralda, né? E há atrasos que normalmente a criança no período escolar pode ter, principalmente relacionado à autonomia, usar banheiro sozinho, comer sozinho, pegar uma água na geladeira e relacionada à escolaridade. Tá? Muito, muito, muito boa a tua explicação. Assim, agora me diz uma coisa.
Se eu tenho um filho que eu suspeito que tem algum problema, que não está fazendo esses marcos que tu me falou, não está atingindo o desenvolvimento como deveria atingir. Que profissional que eu procuro para investigar? É. E meu... O ideal, Temes, é assim, é você ter sempre o pediatra ou o médico de família que acompanha aquela criança, né? Toda criança deveria ter um acompanhamento de um pediatra ou de um médico de família e que vai acompanhar aquele desenvolvimento regular da criança. E se observa que a criança foge do regular, né? Precisa investigar a causa, a razão do porquê que a criança não chegou a determinado comportamento ou a determinada habilidade que a gente esperaria que ela chegasse naquela idade, né? E aí, nesse contexto, entra o papel do médico geneticista, porque toda vez que você se pergunta em relação à causa, né, uma possível causa é a causa genética. E aí entra o papel do geneticista. Às vezes, por exemplo, eu vou dar situações concretas, às vezes a gente tem certeza que a causa não é genética. Uma criança que estava tudo bem, se desenvolvendo bem, aí, por exemplo, aconteceu a infelicidade com 1 ano de vida, afogou na piscina, faltou oxigênio, né? E a partir daí se tornou uma pessoa com deficiência. Está bastante claro numa situação como essa que é uma causa ambiental, que não é uma causa genética, né? Mas se não existe essa clareza, existe o papel do médico geneticista por trás para tentar estabelecer a causa da deficiência intelectual. Tu já falou agora sobre as causas da deficiência intelectual, né? E eu queria que tu abordasse melhor, assim, quais são realmente as causas, né? Tu já falou que tem causas genéticas, quais são as principais causas de deficiência intelectual? Vamos dizer assim, grosso modo, a gente poderia dividir as causas entre genéticas e ambientais. É claro que essa é uma divisão artificial, né? Porque a genética e o ambiente andam juntos. A gente é os nossos genes no meio ambiente, nas circunstâncias de vida que a gente é colocado. Mas, assim, para facilitar a compreensão, e a gente usa bastante esse tipo de raciocínio na clínica, né? A gente pode dividir as causas de deficiência intelectual em genéticas e ambientais. Uma outra maneira é a gente pensar assim, em causas que acontecem quando essa criança está dentro do útero da mãe e causas que acontecem quando a criança já nasceu, né? Então, vamos pensar exemplos de causas ambientais, mas que acontecem quando a criança está dentro do útero da mãe. O Zika, né? A mãe se contamina com o vírus Zika e, em função da infecção pelo vírus, a criança tem microcefalia, tem deficiência intelectual. Outra causa que está relacionada ao ambiente, mas que acontece dentro do útero. O uso de álcool por mulheres grávidas, né? O álcool é uma substância assim, que prejudica o desenvolvimento cerebral do bebezinho dentro da barriga da mãe e é uma causa importante de deficiência intelectual que não é evidentemente genética, né? É basicamente ambiental, né? Né, Débora? Eu acho que vale a pena É reforçar a causa muito importante de deficiência intelectual, né? Então, a gente recomenda que as mulheres... Uma causa frequente, né? Que as mulheres grávidas não façam uso de nenhuma quantidade de bebida alcoólica. Né? Exato. E a gente vai ter oportunidade de discutir isso, Temis, porque a gente vai ter uma live sobre prevenção de deficiência de defeito congênito e depois, em setembro, vai ter uma live só sobre o uso de álcool. Então, acho que é um tema que a gente consegue voltar. Né? É de extrema relevância, né? A gente, na realidade, a síndrome alcoólica fetal ou os efeitos do álcool sobre o cérebro, os efeitos do álcool sobre uma criança, né, sobre um feto, são causas preveníveis de deficiência intelectual. Né? Acho que é uma coisa bem relevante mesmo. Né? Tem uma pergunta aqui, já que tu falou de Zika, tá, Débora? Tem uma pergunta aqui que a Liliana está perguntando se já relacionaram Zika sem microcefalia à deficiência intelectual. Eu estou imaginando que é Zika causando deficiência intelectual sem microcefalia, né? E ela tem vários casos associados ao autismo, mas DI ela ainda não viu nada.
Tu entendeu a pergunta? Temer, está cortando bem seu áudio aqui para mim, né? Mas eu entendi que a pessoa está querendo saber sobre a possibilidade da criança que foi contaminada por Zika intraútero ter deficiência intelectual sem ter microcefalia. Eu vou Isso. confessar que eu não sou um especialista em Zika, né? Mas eu acho que essa possibilidade existe sim, né? Precisava consultar certinho a literatura até para ver se eu não estou falando bobagem, né? Uma coisa que é importante, que a pergunta dessa colega nos permite aprofundar, é a ideia de que, assim, formalmente, deficiência intelectual é um diagnóstico clínico que a gente não deveria dar numa criança com menos de 5 anos de idade, né? Antes dos 5 anos de idade, classicamente, a gente chama de atraso global do desenvolvimento, justamente porque é muito difícil você mensurar adaptação e mensurar déficit cognitivo antes dos 5 anos de idade. É claro que às vezes a gente sabe que aquela criança com atraso global do desenvolvimento que ainda não chegou nos 5 anos de idade, né, muito provavelmente aos 5 anos de idade vai fechar critério para deficiência intelectual. Mas é um diagnóstico formal que a gente evita antes dos 5 anos. Né? Certo. Eu acho que o áudio para mim está perfeito, Débora. Eu não sei se as pessoas estão com problema no áudio, alguém podia falar ali se está com problema com a doutora Débora, só para a gente se comunicar aqui, né? Realmente, Liliana, tem casos, acho que a doutora Débora falou muito bem, tem casos de Zika sem microcefalia, inclusive porque tem casos que têm malformação cerebral ou hidrocefalia, que acabam não causando a microcefalia, né? Mas levando à deficiência intelectual também, né? E, Débora, tu já falou das causas não genéticas de deficiência intelectual, né? Falou do álcool, falou do Zika, né? As infecções em geral, né? E das causas genéticas, quais são as causas mais comuns de deficiência intelectual? Uhum. Débora, eu estou perguntando quais são as causas mais comuns genéticas de deficiência intelectual. Isso, perfeito, ótimo. Então, você vê que eu estou meio com o áudio meio assim. Mas é importante a gente abordar também as causas genéticas, porque a gente imagina, a gente estima que pelo menos em 50% dos casos, as pessoas que têm deficiência intelectual têm algum componente genético causando essa deficiência, né? E houve uma revolução nos últimos 10 anos em relação à possibilidade de você descobrir a causa genética de pessoas com deficiência intelectual por causa dos exames genéticos, que hoje são muito mais acessíveis, e existe um conjunto de exames genéticos que há 10, 20 anos atrás não existiam, né? A causa genética mais comum de deficiência intelectual continua sendo a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, né? E que é uma situação clínica que a gente consegue confirmar por meio de um exame genético, que é o teste do cariótipo, né? Que é um exame que quase todos os médicos geneticistas têm acesso, todos os centros de genética, via de regra, oferecem. Então, é um diagnóstico fácil de ser confirmado, vamos dizer assim, né? Agora a gente tem outras causas genéticas, inclusive, que são bastante frequentes, assim, que encostam na trissomia do 21, como, por exemplo, a síndrome do X frágil, cuja identificação é dependente de um exame de biologia molecular que não necessariamente está acessível a toda a população. Então, muitas vezes, a pessoa tem deficiência intelectual, você suspeita que tem uma causa genética naquela deficiência intelectual, mas porque você não tem acesso a todo tipo de teste genético, você termina não indo concluir essa investigação, né? E a gente imagina que as causas genéticas, os estudos têm mostrado que as causas genéticas estão presentes em pelo menos 50% das pessoas. Eu acho que vale a pena também reforçar, Débora, que no frágil, diferente da síndrome de Down,
Em geral, tem um padrão familiar, né? Em geral, nós temos causa de deficiência intelectual na família. Diferente da síndrome de Down, que não temos casos na família, né? Em geral, a maioria é um acontecimento esporádico. Eu não sei se consegui me ouvir, porque o teu áudio estava falhando. Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Eu não estou ouvindo a doutora Débora. Não sei se vocês estão ouvindo também, quem está assistindo essa live, ou é só o problema é comigo aqui. A Raquel Merger também não está escutando. Não estou te ouvindo, Débora. Eu acho que a doutora Débora está com algum problema no áudio dela. A gente não está te ouvindo. Não. Talvez seja um problema do Instagram, né? Opa. O vídeo da doutora Débora tá rodando para mim, tá? Vamos, será? Ah, voltou, Débora. Nossa, Temis, que estresse, sabia? Mas voltamos, vamos lá. Mas agora é que a gente não estava te ouvindo realmente, tá? Então a gente eu encerrei a transmissão e estou começando de novo, né? Então aqui nós estamos de novo na Hora da Genética. Continuamos aqui com a doutora Débora, falando sobre deficiência intelectual, né? Então a gente estava conversando sobre as causas genéticas, né, Débora? Tu falou de síndrome de Down, depois falou de síndrome do X frágil, né? E eu estava reforçando aqui que diferente da síndrome de Down, que a maioria dos casos são esporádicos, no X frágil a gente tem que prestar atenção, porque tem muitos casos reais. Então, quando o médico faz a história familiar, é importante prestar atenção em casos outros sexual na família, né, Débora? Isso, na verdade, dentro da avaliação de uma deficiência intelectual, uma pergunta que a gente sempre tem que fazer é se é de uma situação familiar ou se trata de uma situação isolada, né? E muitas vezes aquela família vem para um médico geneticista porque ele quer mesmo saber qual que é a chance de acontecer de novo. Então, essa pergunta, se é uma situação familiar, ela existe na consulta com um médico geneticista. No processo de aconselhamento, está colocada essa situação em discussão também, né? E X-frágil é um excelente exemplo, porque é uma situação de deficiência intelectual causada por um único gene que está localizado no cromossomo X. É pessoa que tem a síndrome do X-frágil, tenha, ou principalmente do sexo masculino, menino, afetados, né? E normalmente são meninos que são afetados e que são aparentados entre si por meio das suas mães, né? Então, é sempre muito importante fazer a história familiar, né, durante o processo de investigação da causa da deficiência intelectual. A história familiar e o que a pessoa que tem deficiência intelectual no seu quadro clínico vão guiar os testes genéticos que podem ser solicitados. Né? Os testes genéticos que podem ser solicitados. Essa é uma pergunta que tem aqui da nossa plateia, aqui uma pergunta da Argentina, tá? Que estão perguntando que estudos de diagnóstico molecular podem ser realizados. Mas eu pergunto um passo antes, né? Como tem que ser a investigação genética da deficiência intelectual? Como é que a gente começa a investigação genética?
Pelo jeito, minha fala está cortando. Temis, eu não consegui entender quase nada. Uma pessoa da Argentina, É, diagnóstico molecular. eu pergunto Eu estou quase respondendo o que eu quero. como a gente investiga, do ponto de vista genético, a deficiência intelectual. Como que a gente faz essa investigação? Ah, então, desde o início dos anos 2010, 2012, há vários fluxogramas propondo uma racionalização de testes genéticos para investigar a causa da deficiência. Agora aqui no Brasil, inclusive, o Ministério da Saúde está Não estou ouvindo a Débora. De novo, a gente não está ouvindo a doutora Débora, né? Pelo jeito, a gente está com um problema de comunicação importante. A doutora Débora está totalmente sem áudio, né? Ela saiu, eu vou chamar de novo. Oi, Débora. voltei, é isso. Isso, vamos tentando. Ó, vamos tentando, e também não perder o humor, né? Que eu tô quase perdendo. Tem que aprender para. É, Então, mas o que eu estava dizendo é que a orientação dos testes genéticos, como tudo na medicina, parte da clínica, né? Você precisa avaliar o seu paciente e fazer a história familiar. Se quando você avalia uma pessoa com deficiência intelectual, a partir da sua avaliação, você consegue fazer uma hipótese clínica, você já aventa, já faz uma suspeição de um determinado diagnóstico clínico sindrômico, você vai fazer um teste genético direcionado para aquele diagnóstico que você fez, né? Agora, se você avalia uma pessoa com deficiência intelectual e não consegue fazer a suspeição, existem vários fluxogramas na literatura que tentam racionalizar, organizar essa investigação. Inclusive, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde tem organizado, por meio de um PCDT organizado pela colega Antônia Paula da Unicamp, sobre deficiência intelectual, tem organizado um fluxograma de investigação para essas situações no SUS, né? De um modo geral, a gente precisa realmente ter acesso ao teste do estágio, isso é importantíssimo, porque é uma causa comum de deficiência intelectual genética e muito subdiagnosticada. As pessoas não pensam e também muitas vezes pensam, mas não têm acesso ao exame, né? E agora existe um conjunto de exames relacionados às técnicas de biologia molecular, os arrays NIP, array CGH e, em última instância, o exoma, que, se indicados, aumentam muito a chance de você conseguir chegar na identificação da causa da deficiência intelectual, né? É importante também, eu acho, Temis, ressaltar que você não pode prometer para a pessoa que você vai identificar a causa da deficiência intelectual que o filho dela tem, entende? Porque às vezes, mesmo quando tem um conjunto de exames disponíveis e usa esses exames de sabedoria de uma maneira correta, às vezes, mesmo assim, você não consegue identificar a causa, né? Mas quando você tem acesso aos exames, aumenta muito a chance de você, de fato, conseguir estabelecer um diagnóstico causal, estabelecer a causa e a etiologia intelectual. exatamente. Uma pergunta aqui, Débora.
E o teste do pezinho, ele pode diagnosticar deficiência intelectual? Não, a Olha, Débora o está... teste do pezinho é uma excelente pergunta. Uma da nossa última live. Isso. O teste do pezinho é uma pergunta. Foi tema da nossa última live, que foi também uma live brilhante, né? E assim, o teste do pezinho, classicamente, ele serve menos o mais simples que é oferecido no Sistema Único de Saúde. Ele serve para diagnosticar um conjunto de doenças, algumas dessas doenças, como a fenilcetoidismo congênito, se não tratado adequadamente nos primeiros dias de vida, podem resultar em deficiência intelectual. Mas o teste do pezinho não é um teste para diagnóstico de causas genéticas de deficiência intelectual. Então, por exemplo, o teste do pezinho não serve para dar diagnóstico ou para identificar pessoas com síndrome de Down, nem pessoas com síndrome do X frágil, né? Então, ele não é. Se a pessoa está investigando deficiência intelectual e nunca fez o teste do pezinho, vai ter que investigar aquelas doenças lá que estão no teste do pezinho e que deveriam ter sido investigadas nos primeiros dias de vida, né? Mas E, ele não é um teste para diagnosticar as causas mais frequentes de deficiência intelectual. mas é importante, né, reforçar que a maioria, muitas das doenças que estão no teste do pezinho, elas levam à deficiência intelectual se não tratadas adequadamente. Então, por isso a importância até de fazer a triagem neonatal, justamente na prevenção da deficiência intelectual. Com diagnóstico precoce de fenilcetonúria, de hipotireoidismo, com certeza, e tratamento precoce previne deficiência intelectual nesses indivíduos, né? É por isso que eles estão no rol do teste do pezinho, né? Uhum. Exatamente, né? E a importância do diagnóstico precoce, né? Porque também eles estão no rol do teste do pezinho, porque na maior parte das vezes há como você prevenir, inclusive, a deficiência intelectual nessas situações dessas doenças do teste do pezinho, se você faz um diagnóstico precoce e um segmento adequado, né? Nós temos uma pergunta aqui, Débora. Assim, acho que é mais uma colocação, né? De uma pessoa aqui que ia perguntar quando tu falou da positividade dos testes, né? Sobre os impactos psicológicos das promessas desses testes que muitas vezes são vendidos como testes que vão solucionar o problema daquela família, né? O que tu pode nos dizer sobre isso? O A doutora Débora está caindo de novo. Acho que a conexão dela está com problema. Débora, não estou te ouvindo de novo. Débora, eu não estou te ouvindo. Não sei se as pessoas estão ouvindo a Débora ou não. Sem áudio. Acho que o problema é na conexão dela. Eu vou chamá-la de novo, tá, pessoal? Desculpa, mas nós vamos ter que fazer assim se a gente quiser continuar a nossa live. A doutora Juliana aqui está colocando que recentemente ela atendeu uma pessoa com hipotireoidismo congênito, né, uma criança, fez o teste do pezinho, não foi pegar o resultado por causa da pandemia e agora está sequelada, provavelmente, por causa do tratamento tardio. Débora, bem-vinda de volta à nossa live. A hora nós estamos Fala indo, o que era da família. que a conexão entre São Carlos e Porto Alegre é longe, tá?
Então, vamos lá, continuando, né? A gente estava falando assim daqueles exames que são vendidos como testes que, que realmente resolvem o problema das pessoas, são testes milagrosos, né? O que a gente pode o que a gente pode na realidade falar sobre isso, né? Tu já abordou isso, que quando a gente vai fazer testes genéticos, a gente tem que dizer qual a chance daquele teste vir positivo e que uma grande percentagem dos casos de deficiência intelectual a gente realmente não encontra uma causa, né? Mas independente da causa, o indivíduo tem que ser tratado, ele tem que ser estimulado. O atendimento multidisciplinar é importante, né? Eu acho que é essa abordagem que a gente tem que dar para os nossos pacientes. Quer comentar sobre isso, Débora? Se tu ouviu a minha colocação. Tá me ouvindo, Débora? E a porcentagem de situações que a gente não encontrou uma causa não é irrelevante. Eu estou te ouvindo cortado, mas acho que eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Tá, então, se você não estiver me ouvindo, faz sinal. É, a porcentagem de situações de caso contra uma causa é grande, né? É uma coisa em torno de 50%. É claro que com o acesso aos testes de biologia molecular, essa porcentagem de casos que você não encontra uma causa, né? Se a pessoa tem acesso aos testes de Array, depois tem acesso ao exoma, você tem mais chance de fazer o diagnóstico da causa, o diagnóstico etiológico. Mas, às vezes, mesmo tendo acesso a tudo isso, a gente não estabelecer a causa. É frustrante para o médico geneticista também quando você não estabelece a causa, porque você sabe que as suas possibilidades de aconselhamento médico ficam reduzidas, né? Então, não é uma situação agradável para o médico geneticista também não conseguir estabelecer. Estamos perdendo a doutora Débora de novo. Não estou te ouvindo, Débora. Débora, não tem som. Não estamos perdendo, perdemos a doutora Débora, né? Vamos ver se eu consigo chamá-la de novo. Vamos lá, vamos mais uma vez. Bem-vinda de volta. É o tempo de perder e o tempo de voltar, porque eu já estou entendendo que quando perde eu já tenho que clicar rapidamente. É, é, Fiquei um pouco sem saber até onde que vocês me ouviram, mas eu queria ressaltar o fato de que mesmo quando você não consegue estabelecer a causa da deficiência intelectual, e que esse não estabelecimento da causa é frustrante um pouco para o médico geneticista, né? Mas mesmo quando isso acontece, isso não impede de você oferecer àquela pessoa que tem deficiência intelectual um cuidado adequado. Né? Que é claro que se você estabelece a causa da deficiência intelectual, às vezes você consegue dirigir algumas terapias de terapia ocupacional, ou de fisioterapia, ou de fonoterapia, de uma maneira mais específica em relação à síndrome que a criança tem. Mas mesmo quando você não estabelece a causa da deficiência intelectual, isso não te impede de oferecer àquela pessoa um tratamento adequado de acordo com as necessidades de saúde que ela tem. Então, se ela precisa de fono, se ela precisa de terapia ocupacional, ou se ela precisa de uma psicopedagoga, ou se ela precisa de nutricionista, né? Então, consigo manejar aquela situação de uma forma adequada.
Chegou aí, Tênis? Sim, chegou direitinho. Mas agora eu acho que eu estou te perdendo de novo. Agora voltou. Voltou, Débora. Não sei se está me ouvindo. Então, mas eu deu para entender direitinho o que tu quis dizer, que é o acompanhamento multidisciplinar é fundamental nesses casos, né? Que muitas das doenças ou das condições genéticas que têm deficiência intelectual, elas não têm um tratamento específico. O tratamento vai ser a abordagem multidisciplinar que vai dar melhor qualidade de vida para essa criança e para essa família, né? Que eu acho que é isso que a Débora quis dizer e é realmente o que a gente pensa, né? Débora, tá me ouvindo? Então, Débora, assim, eu queria te fazer mais uma pergunta, né? A indicação para fazer avaliação genética tem que partir de quem? Do médico especialista ou da família? Quem é que começa essa investigação? Assim, vou procurar um geneticista. Quem é que tem que começar essa investigação? Não sei se ela conseguiu me ouvir a pergunta, se conseguiu ouvir a minha pergunta. Débora, tá me ouvindo? Não? Não tá me ouvindo? Eu acho que a Débora realmente está com problema de conexão, né? A Vera que está perguntando como geneticista. Deixa eu chamar a Débora de novo aqui, né? Vamos aguardar a doutora Débora entrar de novo, né? Acho que a conexão dela está realmente com algum problema, porque ela fala um pouco e trava. E vamos ver se agora ela consegue entrar. Estamos aguardando a doutora Débora. Bem-vinda de volta, Débora. Olá, Temes. Vamos indo, vamos indo. Tem uma pergunta aqui da Vera que pergunta como o geneticista pode ajudar na inserção escolar da pessoa com deficiência intelectual? Acho que é importante a gente ressaltar de novo, que era o que eu estava tentando falar, assim, não sei quanto que deu para pegar minha última fala, que o segmento de uma pessoa com deficiência intelectual é isso mesmo, ele é intersetorial, ele vai além do profissional da saúde e ele tem que envolver necessariamente o profissional da educação, né? E a gente vê que muitas vezes, principalmente nas situações de deficiência intelectual leve, moderada, é na educação que o problema, que a família tem mais dificuldade da adaptação da criança, né? Então, precisa de muita capacitação dos profissionais da área de educação, né? A gente precisa de muito profissional da área de educação especial, né? E claro que você ter uma causa da deficiência intelectual, em algumas circunstâncias, podem ajudar, pode orientar o processo de aprendizagem da criança. Então, identifiquei que a criança tem uma síndrome de Williams, a gente sabe que ela vai ter uma certa dificuldade motora fina, mas ela vai ter uma habilidade muito grande com linguagem. Então, você pode trabalhar as fortalezas daquela criança no processo de aprendizagem, né? Mas, novamente, se você não estabelecer a causa, aí é impeditivo de você oferecer um segmento adequado. A educação especial está aí para isso, os profissionais de educação especial com técnicas, com métodos para isso, né? E a aprendizagem de pessoas. E exatamente, e até para formar essas pessoas, até para inseri-las na sociedade também, né? É muito importante a inserção da E isso e inserir do ponto de vista de mercado de trabalho. gente, né? Então, nós temos a Rosana Maria que está perguntando como a doutora vê expectativas futuras de acesso a exames de biologia molecular na rede pública do nosso país.
Eu acho que o acesso vai do SUS conseguir implementar a política nacional de atenção às pessoas com doenças raras, né? Essa é uma política que existe desde 2014, a Sociedade Brasileira de Genética tem feito associações de pais e pessoas com doenças genéticas raras para que essa política seja implementada no SUS. À medida que essa política for implementada no SUS e os serviços forem sendo credenciados, a tendência é que o acesso aos genéticos aumente, né? Então, eu vejo que o caminho para a gente conseguir dar equidade aos pacientes com doenças genéticas raras e acesso aos testes genéticos é implementar a política de atenção integral às doenças genéticas raras no SUS. Com certeza. Eu dei uma lida de uma pessoa insistindo com a coisa da educação, que tem muito. Sim. Não pode. Que Isso. tinha muito problema. Era um tema importante da gente ressaltar, né? Porque não estou te ouvindo de novo. Não. Débora, não estou te ouvindo. Tá com problema de sinal de novo. Débora, não estou te ouvindo. Débora, não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Saiu, vou chamá-la de novo para ela falar de educação novamente. Estamos aguardando a doutora Débora, que está se conectando. Débora, fala de educação para nós, porque eu não ouvi nada de educação. Então, olha, eu queria reforçar essa ideia de que, assim, você ter um diagnóstico da síndrome, ter um nome da síndrome, pode até orientar, às vezes, no processo de aprendizagem, né? Porque aí você descobre pontos fracos e pontos frágeis e trabalha aqueles pontos frágeis da criança. Mas não ter um diagnóstico da síndrome não deveria ser impeditivo para essa criança ter acesso às boas práticas de aprendizagem, de educação especial, né? Inclusive porque você pode não ter um diagnóstico do nome da síndrome, síndrome de Williams, síndrome de Rubinstein-Taube, mas você pode avaliar a pessoa com deficiência intelectual a partir de outros parâmetros. Pode identificar o grau da deficiência, pode saber se ela tem mais dificuldade na linguagem, ou na matemática, ou na abstração, ou nas atividades instrumentais da vida diária, como usar um telefone, né? E fazer treinamentos específicos de acordo com as fragilidades e as fortalezas que aquela pessoa tem. Então, é claro que saber a causa da eficiência intelectual é importante, e é muitas vezes o desejo da família, e é um desejo legítimo, né? Mas não saber a causa da deficiência intelectual não pode ser um impeditivo para oferecer a essa criança o que existe de melhor do ponto de vista de tratamento na área da saúde e da educação. É isso aí. Muito bom. E, Débora, então, o papel do médico geneticista na investigação da deficiência intelectual é bem importante, né? E quando que o médico geneticista tem que ser procurado? Pode nos dizer assim, que fase? Quando a família tem que procurar? Sempre que a pessoa
sempre que a pessoa quiser saber sobre a causa, né? Quando você vai com uma criança pequena, às vezes as possibilidades de você estabelecer essa causa são maiores do que quando você vai com um adulto com deficiência intelectual. Então, assim, às vezes a irmã leva um irmão que já é adulto para tentar identificar a causa. Pode ser mais difícil, né? Pode não ter mais a história do nascimento, a história da primeira infância se perdeu. Então, você pode ter dificultadores aí para estabelecer a causa. Então, quanto mais pequena, quanto menor a criança, né? Mais precoce, normalmente é mais fácil. Mas sempre que houver dúvidas em relação à causa e se a pessoa julgar que é pertinente estabelecer o porquê da deficiência intelectual, qual é a causa, cabe avaliação genética do médico geneticista, né? Então, sempre que houver esse desejo da família na elucidação da causa. Muito bom. Então, muito bem. Eu acho que não tem outras. Deixa eu ver aqui. Tem algumas considerações aqui, tá? Falando sobre a inclusão escolar, que é um desafio, né, grande, né? E que a grande maioria, eu acho que o problema é que nossos professores, muitos deles não estão preparados para lidar com uma criança diferente, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser estimulada nas escolas, né? A inclusão é muito importante para a sociabilização das crianças, é muito importante até para a criança que é atípica entender que o seu colega tem algumas dificuldades, isso faz parte da sociedade, nem todo mundo é igual, né? E eu acho que isso é importante, a gente tem que realmente reforçar a importância da inclusão escolar. Eu queria que tu comentasse alguma coisa sobre isso, Débora. É um exercício da tolerância da criança que não tem deficiência, perceber a criança que tem deficiência, né? E é um direito da criança frequentar a escola, né? Acho que também cabe lembrar aqui, Tênis, é sempre importante, eu acho, que a gente tem situações diferentes quando você pensa numa pessoa com deficiência intelectual severa, né? E uma pessoa com deficiência intelectual leve ou moderada. Porque às vezes é uma pessoa com deficiência intelectual que é cadeirante, ou que precisa de oxigênio, ou que usa uma sonda para se alimentar, né? E a escola não pode ser um lugar onde você deixa a criança para poder ir trabalhar. Não, tem que ser um lugar que acolha a criança com aquelas dificuldades, né? E com aquelas necessidades. Então, muitas vezes a gente vê famílias que têm filhos com deficiência intelectual severa e que não conseguem acomodar na escola porque a escola não está adequada para receber ou para prestar esse tipo de suporte, né? Em situações mais graves de deficiência, né? Então, a gente tem muito que avançar na área da deficiência, tanto na saúde quanto na educação. E acho importante avançarmos juntos. E nos direitos também, né? Eu acho que é importante avançar. Né? E outro Exatamente. desafio aqui é a inclusão do adulto, né? Na realidade, ter oficinas ou formar essa pessoa para o mercado de trabalho e colocar indivíduos no mercado de trabalho, né? Eu acho que essas orientações... E para a independência. Né? E para a independência. Porque muitas vezes a gente observa que no processo da dinâmica familiar, um ponto que é muito angustiante para a família é a ideia de que eventualmente os pais podem estar ausentes e quem vai supervisionar aquela pessoa com deficiência, né? Então, muitas vezes isso é reestruturante da organização familiar. E a gente vê que, do ponto de vista de serviço social, no nosso país, existe uma prática que a gente chama de familismo, que é a ideia de que compete à família resolver essas situações, como se a sociedade não tivesse um papel nessa resolução, né? Então, muitas vezes é a família que tem que se resolver, quem que vai cuidar, quem deve supervisionar aquela pessoa com deficiência. E a sociedade civil tira um pouco a sua responsabilidade, né, enquanto comunidade. Exatamente. Eu acho que a gente tem que avançar muito aqui no Brasil. Muito.
do, do, da inclusão e do direito das pessoas com deficiência, né? Mesmo porque acho que a intelectual ainda fica marginalizada em relação às pessoas com deficiência, né? Eu acho que quando se faz campanhas para pessoas de Uhum. deficiência, se aborda muito deficiência física, deficiência sensorial, Física, sensorial. deficiência mental, deficiência intelectual, realmente não se aborda muito, né? Uhum. Eu acho que tem alguém falando uma dúvida mas essa é uma questão para uma outra live, tá? Farias, é a perguntar que mudanças práticas foram após a aprovação da portaria 199 da Política Nacional de Doenças Raras no âmbito do SUS, né? Isso eu acho que é um assunto para uma outra live. A gente está quase chegando no final da nossa live, né, Débora? Né? Eu acho que foi uma live, apesar de a gente ter tido alguns problemas de comunicação, né? Eu acho que foi uma live bem esclarecedora. Eu queria agradecer a Débora por ter participado. Eu queria que ela fizesse alguns comentários finais. Débora, comentário. Então, eu lamento muito esses problemas de comunicação, mas a despeito disso, foi um prazer participar, né? Agradecer as pessoas que participaram, que mandaram perguntas. Deficiência intelectual, uma coisa que a gente não colocou, vale a pena a gente ressaltar, é mais ou menos 3% da população tem algum grau de deficiência intelectual. Então, é um quadro clínico muito comum, né? Essas pessoas são cidadãs também. Então, como a gente abordou aqui, elas têm direito ao acesso à educação, a lazer, à cultura, como qualquer outro tipo de cidadão, né? Então, muito Então, importante sempre ter espaço para a gente discutir o assunto da deficiência intelectual. com certeza. Eu acho que esse assunto é muito marginalizado, né? E a gente tem que realmente discutir isso dentro da nossa sociedade, né? Sobre esse assunto que é tão importante para algumas famílias, é importante para nós que somos médicos genetistas. Na realidade, a deficiência intelectual é um sintoma e um sinal que a gente atende no dia a dia de genética, né? E eu queria agradecer mais uma vez a Débora pela participação, né? E gostaria de convidar todos, né, para a próxima live, que vai ter a Hora da Genética, na próxima quinta-feira, às 19 horas. Nosso assunto vai ser transtorno do espectro autista, né? Então é importante porque é um assunto que cruza bem com essa de deficiência intelectual. Então, semana que vem, Tangencia, né? semana que vem, 19 horas, né? Estaremos aqui de novo no Instagram da PGM, falando sobre transtorno espectro autista, com o nosso convidado, o Dr. Décio Brunoni, que é um expert em transtorno espectro autista. Obrigado, Débora. Obrigado, participantes, por mais esse momento, por mais essa hora da genética. Obrigada a todos. Tchau. Tchau.